obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu queria agradecer muito pela oportunidade e dizer que a gente vai estudar juntos, né? Porque nós sabemos que somos constantes aprendizes, que não sabemos tudo, e eu estou trazendo uma visão minha, particular, de estudo, de pesquisa. Eu trouxe. Com certeza, quem lê essa parte do Livro dos Espíritos pode trazer uma outra interpretação, trazer uma outra visão, né? Não estou dizendo que o que eu vou dizer está errado, estou dizendo que pode ter um enfoque em determinado ponto que eu talvez não tenha abordado suficientemente, etc. Então, fiquem muito à vontade. Nós vamos conversar sobre pressentimentos. Está no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, de que maneira esses espíritos interferem, né? Uma delas está aqui, a gente vai ver isso hoje. Então, a bibliografia, né, pesquisada foi no Livro dos Espíritos, lógico, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o Espiritismo e a Revista Espírita de novembro de 1867. Esse foi o material pesquisado, todos com a assinatura, né, de Kardec, sob a orientação dos seus amigos espirituais. Eu não sei se dá para vocês verem, eu trouxe também papel, porque a catarata é aquele problema que a gente conhece, né? Bom, pressentimento e intuição, porque há sempre uma confusão, uma dúvida em relação a esses dois termos, né? Então, se a gente buscar o significado no dicionário e tal, a gente vai ver que a intuição é a percepção do acontecimento, uma verdade, ou um pressentimento sobre o acontecimento futuro. Aí a gente tem a intuição de que vai acontecer alguma coisa na nossa vida, no trabalho, na vida social, na amizade, etc. E isto é algo que está presente em nós. Tá? A intuição é algo que é mais incisivo. Tá? E o pressentimento, que é o pré-sentimento, tá? Em inglês eu gosto do termo feeling, porque é uma sensação, é uma ação ou efeito de pressentir, é um sentimento de antecipar, uma suspeita, mas é algo mais sutil do que a intuição. Tá? Então, o pressentimento, na verdade, lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 15, item 184, Kardec diz que o pressentimento é uma vaga intuição de acontecimentos futuros. Então, certas pessoas vão ter essa facilidade, né? Essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Então, a gente pode se tratar de uma espécie de dupla vista, né? De você poder ver as consequências do presente e o encadeamento natural dos acontecimentos. Kardec também vai dizer que também pode ser resultado de comunicações ocultas, e é sobretudo nesse caso que a gente pode chamar de médium de pressentimento, as pessoas que têm dotada desse pressentimento, né, dessa mediunidade, que é uma variedade dos médiuns, né? Então, a gente pode observar que a gente consegue diferenciar o que vem a ser a intuição, que é algo bem mais forte, bem mais incisivo, mais objetivo,
do pressentimento, que é uma vaga intuição, que é algo que é uma sensação, né? um sentimento. Lá no que é o Espiritismo, no item 138, ele tem essa pergunta, né? De onde vêm os pressentimentos? Então, são recordações vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade e algumas vezes avisos ocultos dados por espíritos benévolos. Então, pressentimento, quando ele fala aqui que a gente aprende nos momentos de liberdade, de emancipação da alma. Então, muitas vezes, quando você está meditando, né, quando você está dormindo, quando está divagando, né, a gente tem esse pressentimento. Né? E além disso, né, algumas vezes são avisos que nossos benfeitores espirituais nos dão. Né? Essa é uma inspiraçãozinha para nós. E saiu descomatado. Na revista Espírita de novembro de 1867, o Kardec vai dizer, né, que principalmente quando o espírito está em repouso, né, durante o sono, por exemplo, que o espírito que aproveita essa liberdade, ele vai colher no espaço com outros espíritos encarnados como ele ou desencarnados, ideias cuja intuição ele vai trazer ao despertar. Tá? Então, essa emancipação da alma, por vezes, também pode acontecer no estado de vigília, como eu falei, nos momentos em que a gente está descansando, que a gente está meditando. Eu não sei se com vocês acontece. Comigo acontece quando eu estou na cozinha, fazendo o almoço, cozinhando, que a gente fica absorto e às vezes começa a vir algumas sensações, né? Isso pode acontecer, não é sempre, tá? Mas acontece, principalmente quando eu estou absorto, fazendo, distraída, fazendo a comida, no meu almoço e tal, e aí eu começo a ter essas sensações, tá? Agora, ao lado das intuições, tá, pessoais do espírito, tem que também colocar que outros espíritos podem nos sugerir essas intuições. Tá? Pode ser quando a gente está dormindo, né? Pode ser quando a gente está transmitindo, eles transmitem pensamentos. Né? Então é assim que muitas vezes se é advertido de um perigo, solicitado a tomar tal ou qual direção, sem que por isto o espírito deixe de ter o seu livre-arbítrio. São conselhos e não ordens. E aí vem algo muito importante de a gente entender. Os espíritos, eles nos inspiram, nos aconselham, nos intuem, nos sopram alguma coisa. Mas a decisão, a escolha de fazer ou não fazer, do caminho que vai seguir, da atitude que vai tomar, da decisão que você vai tomar, é nossa. Então, quando a gente ouve, ele foi foi mal inspirado, isso aí foi uma ação de um espírito. Calma, que não é bem assim. Né? Quando a gente tem uma sintonia, né, e aí a gente vai falar da nossa energia, dos nossos pensamentos, da nossa maneira de viver a vida, né?
a gente tem essa sintonia com espíritos que vão tentar nos ajudar, ou então com aqueles que querem nos atrapalhar, ou querem que a gente continue a fazer o que a gente faz e que agrada muito a eles, né? Então, quem vai desligar essa sintonia ou fortalecer somos nós mesmos, tá? Então, quando Kardec vem dizer aqui, né, que eles podem nos dar aquela ideia, a gente tem pressentimento, nós é que temos a escolha pelo nosso livre-arbítrio de seguir ou não, de tomar uma decisão ou não. E isso é algo que é uma das coisas mais importantes dentro da doutrina espírita, dentro desta doutrina, de a gente entender que nós temos essa autonomia, que nós não somos joguetes, que nós não somos seres sem individualidade, sem vontade, né? Que ficamos à mercê do que os outros nos dizem para fazer. Não é assim. Nós temos essa autonomia. Então, as consequências dos nossos atos serão sentidas, em primeiro lugar, por nós mesmos, né? E é isso que eu acho muito importante de nós entendermos, que a gente não tem como responsabilizar tal ou qual espírito o tempo todo por um erro cometido, né? Nós temos o livre-arbítrio e podemos escolher. Bom, e aí a gente vai entrar então no Livro dos Espíritos propriamente dito, na questão 522, lá da segunda parte do capítulo 9. Kardec perguntou, quis saber dos benfeitores espirituais, dos seus orientadores, se o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor. E aí, a resposta é muito bonita. É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição de escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, então vejam só, antes de nós encarnarmos, o espírito tem conhecimento das principais fases da sua existência, quer dizer, do gênero de provas a que vai se submeter, que escolheu. Porque quanto mais nós nos desenvolvemos intelectualmente, mais responsáveis nós somos. O nosso livre-arbítrio vai aumentando a nossa responsabilidade por as nossas escolhas, certo? Então, nós sabemos, temos uma ideia do tipo de provas que vamos passar, pelas quais vamos passar, né? Tendo as provas, caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando se aproxima o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então, a gente tem aquela sensação de alguma coisa que vai dar errado, ou a gente tem a sensação de alguma coisa que vai dar certo. Isto porque, de acordo com os orientadores espirituais, como a gente já tem noção de provas pelas quais vamos passar, não de tudo, evidentemente, porque com o nosso livre-arbítrio a gente escolhe e pode cumprir ou não adequadamente aquela prova, né? A gente sabendo, tendo essa noção antes de encarnar, a gente sabe que quando a gente encarna no novo corpo físico, a gente tem um esquecimento, né, das existências anteriores, porque se nós nos lembrássemos de todas as nossas existências,
um passo à frente, um passo adiante. A gente não sabe o que a gente fez, que tipo de crimes ou de atos maléficos nós cometemos com outras pessoas. Então, para nós seria muito difícil, isso nos iria paralisar, a gente não ia conseguir dar um passo à frente na nossa renovação espiritual, que é aqui o objetivo de estarmos aqui nesta existência e nas futuras. É sempre a nossa renovação, a nossa transformação interior. Então, a gente fica com essa impressão. Eu não sei se já aconteceu com vocês um fenômeno chamado déjà vu, né? Que é aquela ideia que eu acho que eu já passei por isso em algum momento. Eu acho que eu estou repetindo algo que eu já fiz antes, né? Provavelmente a gente está repetindo alguma coisa que a gente fez errado. Márcia, é melhor repetir porque você fez errado, entendeu? Então vai fazer de novo, vamos ter novamente. Agora, a gente fica com a sensação. Por isso é que às vezes também a gente simpatiza ou antipatiza imediatamente com uma pessoa, porque também vem com essa sensação. Já conheceu em uma outra existência e teve algum problema, e aí não gostou, e aí quando conhece, do nada, aparentemente, né? Do nada, antipatiza ou simpatiza, não é? Isso acontece, tá? Então isso vai se transformar num pré-sentimento, é um pré-sentimento, tá? Bom, lá na 851, que fala da lei de liberdade, que é o livro terceiro do livro dos Espíritos, fala da lei de Moraes, que é condição para qualquer espírita entender essas leis, que são as leis divinas, né? As leis naturais. Então a gente tem que estudar muito essas leis, porque Jesus disse que essas leis têm que ser cumpridas. A gente não se passa sem que o último iota, o último centil, a gente não cumpra. Tem que cumprir toda a lei para que a gente finalmente consiga ser um espírito feliz, ter felicidade, né? Então na 851 o Kardec quer saber da fatalidade. Então ele pergunta se haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo. Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E neste caso, o que vem a ser o livre-arbítrio? Então quer dizer que as pessoas dizem, foi destino, isso é o destino, né? E aí a resposta, olha que é muito significativa. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito faz ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Tá? Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Ele fala das provas físicas. Então, a família onde você vai encarnar, o bairro, a cidade, o país, né? As provas pelas quais vai passar, se vai passar por uma prova da pobreza, da riqueza, ou de alguma situação complicada, de um defeito físico, o que seja, tá? Ele está falando das provas físicas, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um espírito bom pode vir em auxílio,
mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Tá? Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer perdas. Eu trouxe aqui porque pressentimento, intuição, isso não tem nada a ver com fatalidade. Tá? Fatalidade, esse termo, né, é uma coisa pré-determinada, existe quando nós, no momento da nossa desencarnação, as provas, algumas provas que temos que passar, isso pode se chamar fatalidade. O resto não. O restante, como a gente vai levar a nossa vida, as escolhas que a gente vai fazer, a gente tem liberdade. Tá? Mas com a liberdade vem a responsabilidade. Por isso é que é importante a gente ter, procurar uma sintonia, uma boa sintonia, para que a gente receba esses bons conselhos. Mas sempre será de nossa responsabilidade o que a gente escolher. A 523, Kardec quer saber como os pressentimentos e a voz do instinto são sempre um tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos. Porque aí você não sabe, eu faço ou não faço, vou ou não vou, né? Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Então vejam, quando a gente está incerto de alguma coisa, e isso acontece ao longo de toda a nossa vida, não é? Você não sabe se você aceita aquele emprego ou não, se você se casa ou não casa, se você vai escolher esse ou aquele caminho. Invoca, quer dizer, faz uma prece, pede ajuda ao seu anjo guardião ou a qualquer bom espírito. Então, se a pessoa tem um mentor de uma casa espírita, né, pede ajuda para que possa lhe dar essa inspiração para tomar a melhor decisão. Tá? Formatória. E aí eu entro na seguinte questão. Então, a gente está falando em sintonia, né? E aí é muito importante a gente falar do papel da prece, porque se a gente vai no momento de incerteza invocar um bom espírito, algum espírito que a gente tem, por quem a gente tem alguma ligação, algum carinho, a prece é fundamental. Então, o papel da prece é fundamental para a sintonia com espíritos amigos que irão te aconselhar o melhor caminho. Os pressentimentos e intuições podem ser também o acesso ao inconsciente e aprendizados pregressos. Significa, a gente já vem com bagagem, não é? A gente já vem com algum conhecimento, a gente já vem com alguma virtude. A gente não é mais espírito tão primitivo assim. Nós estamos no mundo de expiações e provas, sabemos que somos imperfeitos, sabemos que temos muito ainda a percorrer, um longo, bem longo caminho a percorrer, porém nós já temos alguma virtude, isso nós já temos. Pelo menos a gente está tentando o melhor caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente tem
como esse guia, a gente está indo no caminho certo, pelo menos. Tudo bem que a gente erra, cai, levanta, a gente erra e conserta, né? Erra e tenta acertar. E aí, tem um capítulo no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é muito pouco utilizado e que a gente devia conhecer um pouquinho melhor. Não pelas preces em si, elas podem até nos ajudar, mas pelo significado, pelos prefácios que Kardec coloca antes de cada situação. Então, por exemplo, quando a gente faz o Evangelho no lar, eu espero que todos aqui façam o Evangelho no lar, a gente um conselho que a gente comece do começo, o Evangelho segundo o Espiritismo, desde o prefácio até o último capítulo. A gente normalmente, quando vai dormir, ou de manhã, nas nossas preces, nas nossas orações, a gente abre aleatoriamente, não é? E lê a página em que a gente abriu e faz a nossa prece. No Evangelho no lar, o ideal é a gente ler na sequência. E é a oportunidade que nós temos de conhecer todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse aspecto, uma vez assistindo a palestra do Saulo Ramos, né, lá da FEB, ele disse algo que para mim soou muito coerente, que o Evangelho ele é dividido. Kardec, lá na introdução, ele fala por que ele escolheu aquelas passagens para falar, para discutir, para discursar e tal. E Kardec não fala sobre a vida de Jesus, a vida na época, ele não fala isso. Ele vai pegar a parte moral, né, dos ensinamentos do Cristo, que é a mesma para qualquer religião cristã, né? E ele vai desenvolver. E ele não joga aleatoriamente, o capítulo 1 vai ser esse, o capítulo 2 vai ser esse. Não, ele faz todo o encadeamento. Então, os primeiros capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 4, ele fala da base do cristianismo, da base que a gente precisa conhecer. Depois, do capítulo 6 até o capítulo 10, eu acho, até o 10, ele vai falar o que a gente precisa fazer para conhecer a doutrina, para a gente fazer a nossa transformação, é a nossa redenção individual, que ele chama. Depois, ele vai, isso no Evangelho, depois do Evangelho vai mostrar as bem-aventuranças, né? Que essa nossa redenção é o nosso caminho a seguir, tá? Bem-aventurados misericordiosos, os aflitos, etc., para a gente seguir. Depois ele vai falar, ele congrega capítulos que falam de uma redenção coletiva, quer dizer, eu na sociedade, eu com o próximo, como eu vou interagir com esse próximo. Tudo isso está no Evangelho. E por fim, a redenção final, que é a conexão com Deus. E aí ele vem falando sobre pedir, obterei, buscar e achareis, e a coletânea de preces espíritas, que é o último capítulo. Então, quando a gente entende esse encadeamento do Evangelho, a gente percebe a importância da prece, desse último capítulo, que a gente muitas vezes ignora, deixa de lado, né? Então vale muito a pena a gente conhecer
conhecer esse capítulo. Aliás, ele começa lindamente com o Pai Nosso, a oração dominical. Bom, aí, o Kardec, lá no prefácio, ele diz assim, tem lá, prece para pedir um conselho. Quando estamos indecisos sobre fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as seguintes perguntas. Tá? Então, quando a gente estiver indeciso, pergunta assim: aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outra pessoa? A outra pergunta: pode ser proveitoso para alguém? Se agissem assim comigo, eu ficaria satisfeito? Essas 3 perguntas são fundamentais. Quando a gente tem um pressentimento e fica indeciso no que vai fazer, faça essas 3 perguntas. Vai fazer mal para alguém? Pode ser útil para alguém? Se alguém agir assim comigo, eu vou ficar satisfeito? Aí ele diz: se o que pensamos fazer somente a nós interessa, lícito nos é pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam advir. Se interessa a outro, e se resultando em bem para um, redundará em mal para o outro, cumpre igualmente, pesemos a soma do bem e do mal que se produzirá para nos decidirmos a agir. Tá? E aí ele faz a prece no final. Então vocês observem a importância desse último capítulo, que eu sugiro que vocês leiam, porque eu acredito que você, caso de vocês também, comigo aconteceu muitas vezes na minha vida, e vai acontecer ainda, né, de eu ficar indecisa. Faço ou não faço o que eu devo fazer? Nesse momento é a prece. Nesse momento é a prece. Então você tem aquele pressentimento, você tem aquela ideia, né? Tem aquilo em você, e aí você fica indeciso. Nesse momento a prece é fundamental. Meu Deus, desculpa tudo. Essa é a última pergunta. Os conselhos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Então, olha só, gente, ele está querendo saber se os conselhos desses espíritos, nossos espíritos protetores, têm por objetivo somente o nosso proceder moralmente, ou também nos assuntos, da maneira que a gente vai proceder nos assuntos da nossa vida particular. E a resposta é tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, frequentemente, porém, tapais os ouvidos aos conselhos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Então eles nos ajudam, sim, desde que estejamos em sintonia. Tá? E isso é algo que eu insisto muito e falo muito, porque não adianta nada a gente não estar em sintonia, porque a gente não vai receber. Né? Então a gente tem que se abrir para isso. Tá? E aí o Kardec vai dizer: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada uma as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos,
se os houvera escutado. Aí a gente fala dos jovens, né? Aí a gente fala dos idosos, das crianças, que não ouviram os conselhos dos pais, que não ouviram os conselhos de pessoas que realmente queriam o bem, queriam o melhor, e que depois acabam colocando os pés pelas mãos. Entretanto, também é algo positivo, tá? No sentido de que tudo na vida é oportunidade de aprendizado. Então, se eu errei, se eu cometi uma bobagem, fiz uma besteira, não ouvi os conselhos, nem que meu guia espiritual me deu, em algum momento, no sono, o que for, ou que veio esse conselho, já que eu não estava querendo ouvir, através da minha mãe, do meu pai, do meu tio, do meu amigo, da minha amiga, do meu professor, que seja, e eu fiz a bobagem, se, dependendo da minha atitude frente a essa bobagem, a esse erro, né, eu posso tomar como aprendizado e nunca mais fazer. Né? Então, se eu tiver um pouco de sensatez, eu vou pensar, não, realmente eu não vou fazer isso porque está errado, realmente o fulano me deu esse conselho, eu vou seguir e tal. Ou, não, vou fazer porque isso é da minha cabeça, eu que resolvo a minha vida e acabou. E vou e faço a bobagem e depois me arrependo. E o arrependimento faz parte do processo de reparação. Né? E aí? Vai depender de nós receber esses bons conselhos, esses avisos, etc. Depende da gente. Não adianta, né? Eu não sei aqui vocês, mas a minha mãe às vezes dizia, né, que tinha vontade de abrir a cabeça, abrir a minha cabeça para enfiar o conselho lá dentro, entendeu? E eu e meus irmãos, claro, né? Abrir a cabeça para colocar o conselho lá dentro. Então, vale de nós, né? Então, como nós podemos contribuir para recebermos avisos, conselhos, etc. E aí, gente, é complicado, né? O homem que pressente determinados acontecimentos é aquele que está devidamente sintonizado com seus espíritos amigos e protetores. Daí a importância de estar com pensamentos elevados, sempre ligados aos mensageiros do plano superior. Se estiver bem sintonizado com os guias e protetores, muitas coisas ruins podem ser evitadas, justamente por acolher os avisos que vêm dos amigos espirituais. Dependendo da missão ou tarefa escolhida, correr determinados riscos vai fazer parte da própria função. Claro, bombeiro, por exemplo, ele vai correr riscos. Se ele escolheu essa profissão, ele vai correr riscos. Mas são riscos calculados. Ele tem um treinamento para minimizar o máximo possível esses riscos. A gente se coloca em risco na vida, sujeito a uma série de problemas, de situações, porque a gente não sintoniza o tempo todo, né, com nossos amigos espirituais. Se Deus proporciona o dom do pressentimento, saber aproveitá-lo bem é dar um passo a mais na senda do progresso e consequente evolução. Né? Então, depende da gente, depende de como nós enfrentamos e olhamos as circunstâncias, e olhamos, observamos as coisas que acontecem conosco. Surgiu alguma coisa, eu estou na dúvida, eu vou fazer uma prece, eu vou manter vigilância sobre meus pensamentos. A gente equilibra, desequilibra ao longo do dia. Às vezes acontece alguma coisa que a gente se irrita, se estressa, mas a gente tem que ficar sempre vigilante e voltar
para a harmonia, para o equilíbrio. Entende o que eu estou querendo dizer? Estou dizendo que a gente vai virar santo e nunca mais ter um pensamento negativo, uma atitude, não, um sentimento. Não, a gente vai ter isso o tempo todo. Porém, depende da nossa atitude naquele, sabe, peraí, é a vigilância, é o orar e vigiar, é aquela vigilância constante. Quando a gente vigia, peraí, eu vou voltar, volto para o meu equilíbrio, faz a prece, é através da prece. E quais são as atitudes práticas, né? Manter a vigilância dos nossos pensamentos. E a gente pensa bobagem o tempo todo, tá? Mas a gente pode vigiar e voltar para o equilíbrio, né? A prece como um elemento de conexão, porque a prece nos ajuda a voltar à harmonia, ao equilíbrio, se conectar. Porque se a gente, por exemplo, o grande amor da sua vida foi extremamente, foi infiel, traiu. Se você ficar com raiva, se lamentando, revoltado e com raiva da pessoa o tempo inteiro, aquilo você não vai conseguir sintonizar. É difícil? Vai sofrer? Vai doer? Vai. Trair a amizade, trair a confiança é sempre uma coisa dolorosa, né? Porém, a gente precisa se reconciliar consigo mesmo e fazer essa conexão, tá? A harmonia é muito importante. O que a gente deve fazer antes de dormir para a gente poder receber esses conselhos? Oração, né? Então a gente se desconecta de celular, de televisão, né? A gente procura durante o dia evitar ficar assistindo filmes violentos, né? A gente ficar se alimentando de fofoca, de maldizer um e outro, reclamação, né? À noite, a gente deixar um tempo antes de ir para a cama, de a gente evitar celular, evitar televisão, sabe, procurar relaxar, fazer uma leitura, ler o Evangelho, meditar naquilo que se leu, se possível fazer uma meditação. O CERJ tem uma atividade de meditação maravilhosa, chama-se Seguindo com Jesus. É só entrar no site do CERJ e colocar Seguindo com Jesus, aí tem lá o WhatsApp, clicando ali você automaticamente entra no grupo de WhatsApp e começa a receber as meditações, as orações, as preces matutinas, que a Darcy que faz, lindíssimas, e a meditação. À noite é o relaxamento, que a Ana Rosa faz com outras pessoas. É muito bom, muito bom. E isso vai nos ajudando a relaxar e a sintonizar. Por quê? Primeiro porque a gente vai no desdobramento, né? Quando o nosso corpo está dormindo, o nosso espírito está mais livre, a gente pode estar junto de quem? De bons amigos, de espíritos que vão nos ajudar. E a gente pode receber os conselhos nesse momento, tá? E fazer o Evangelho no lar. Não sei se todos aqui fazem, mas o Evangelho no lar é peça fundamental para a manutenção da saúde do nosso lar. Então, não precisa que todos sejam espíritas na casa, tá? Na minha família nós tínhamos meu marido agnóstico,
a minha mãe católica fervorosa, meu irmão era da Seixonoria, e fazíamos o Evangelho. Eu escolhia sempre um tema ecumênico, digamos assim, né? Mas que nós ali juntos comentávamos e fazíamos a prece, e ficava assim, sabe, isso como se você irradiasse da sua casa uma luz muito harmoniosa, e você protege o seu lar. Você protegendo o seu lar, você protege também os seus pensamentos. Então, que a gente possa ter a felicidade de receber esses conselhos através de pressentimentos, de intuições, etc., que a gente mereça, seja merecedor disso, fazendo o nosso melhor para que a gente tenha contato e conexão com esses amigos espirituais. Então, muito obrigada, viu, pelo convite. Muito obrigada, espero vê-los na próxima vez.